Olha, gravei essa aula especialmente para você que está começando a criar sites usando o Elementor e está com dificuldade ali naquela questão de direcionamento, de justificar conteúdo, alinhar conteúdo dentro de containers. Você está embananado, está confuso, não está sabendo como fazer para deixar o seu layout bonitinho, todo alinhadinho, organizado. Assiste essa aula até o final porque você vai se surpreender com o que você vai ser capaz de fazer depois dela. E antes de começar esse tutorial, quero só te avisar que o meu curso Mapa do Criador de Sites está com vagas abertas, preço promocional, então corre lá, aproveita que através desse curso eu vou conseguir te ensinar de uma maneira mais detalhada, com mais calma, vou poder te dar um suporte personalizado a tudo isso que se refere à criação de sites profissionais usando o WordPress e o Elementor. Dentro do Mapa do Criador de Sites, tem 5 projetos completos: site institucional, blog, landing page, loja virtual. Então, com base nesses projetos, você vai conseguir aí estudar do início ao fim como que faz para criar um projeto inteiro, e você vai acabar com esse negócio de ficar perdido, sem saber para onde seguir. Enfim, você vai conseguir desenvolver todo o projeto, entregar para o cliente bonitinho e viver disso tranquilamente, assim como eu vivo há mais de 15 anos. Então, se você tem interesse de ingressar nesse mercado que mais cresce no digital, corre que as vagas estão abertas. Muito bem, pessoal. Então, antes de começar o tutorial, é importante destacar que o objetivo desta aula é te mostrar como que faz para estruturar melhor o seu layout e, ao mesmo tempo, utilizando a menor quantidade de elementos, de ferramentas do Elementor, a menor quantidade possível. Tudo isso para deixar o seu site mais otimizado e mais leve. Só que para chegar nesse nível, você precisa ter algum conhecimento. Então eu vou te mostrar aqui os conceitos básicos de alinhamento de elementos dentro de um container e depois a gente vai passando por etapas. Como que eu monto cada seção do básico até uma maneira otimizada, digamos assim, uma maneira mais avançada. Então vamos lá, para contextualizar, eu estou aqui dentro dessa landing page que eu criei essa semana para um cliente. E aqui a gente tem um exemplo perfeito de alinhamento de elementos. Então aqui eu tenho um container, eu tenho 3 blocos de texto e eu tenho um botão. Então, para criar essa seção aqui, a gente tem inúmeras maneiras, desde a maneira mais simples, mais básica, utilizando vários componentes, até a maneira mais avançada e otimizada, utilizando somente 4 elementos. Então, vamos lá que eu vou te mostrar. Eu já estou aqui com a telinha de edição aberta. Então, eu estou aqui, nesse container aqui, tá certo? Dessa maneira, é a forma que eu encontrei para criar de uma maneira otimizada para ficar bem leve e fácil de editar. Então, eu utilizei aqui, um tipo, de elemento chamado caixa de ícone, certo? Só que eu customizei ele ao máximo. Então, assim, não foi nem muita customização, mas eu utilizei ele de uma maneira diferente do que a ferramenta propõe, Então, assim, eu não estou utilizando o ícone, é uma caixa de ícone, mas eu não estou utilizando o ícone. Eu coloquei aqui uma barrazinha, para dar suporte visual ao título, certo? E aqui eu coloquei uma descrição. E depois disso, eu tripliquei ela, Coloquei mais 2 vezes aqui, Então ficou 3 caixas e eu tenho um botão. E aqui eu tenho nessa estrutura somente um container envolvendo tudo. Para te mostrar isso, olha só. Eu tenho aqui, eu vou editar aqui e veja só. Eu tenho aqui a seção vantagens, onde eu tenho somente 3 caixas de ícone e um botão, tá certo? Então, eu vou te mostrar a melhor maneira para se criar isso aqui de acordo com o seu nível de conhecimento. Então, se você está começando agora a aprender a estruturar elementos dentro, aqui do WordPress e o Elementor, presta bastante atenção, porque essa aula vai te ajudar a dar um salto muito grande aí nessa questão de criação otimizada de layouts dentro do Elementor.
Muito bem, pessoal. Então, antes de começar, né, a colocar a mão na massa, deixa eu contextualizar um pouquinho para que você possa entender o cenário. Essa landing page aqui eu criei essa semana, vou até mostrar aqui para você. Essa landing page eu criei aqui essa semana. É uma landing page bem simples, tal, mas ela é ideal para te mostrar coisas bem simples que no dia a dia, para quem está começando aí a criação, né, de sites com Elementor, pode ser um verdadeiro desastre. Eu me refiro especificamente à questão de alinhamento das ferramentas dentro de um container. Então, eu vou mostrar para você como você pode alinhar esses blocos, né, de conteúdo aqui dentro de um container de uma maneira bem otimizada. Eu vou mostrar o jeito básico e mais simples de se fazer isso aqui e o jeito mais avançado e otimizado. Tudo isso para que você possa criar sites de uma maneira mais estratégica e mais leve, usando a menor quantidade de recursos possíveis e, ao mesmo tempo, deixando eles bem elegantes, né? Ao final da aula, eu tenho certeza que você que está começando agora, pegando o jeito, né, com a criação de sites aí, utilizando o Elementor, o container, tenho certeza que no final você vai ter uma clareza muito maior por conta desses pequenos detalhes que acaba que a gente passa despercebido quando a gente não tem a orientação certa. Então, assiste esse vídeo até o final porque eu recomendo para você e vai valer muito a pena. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse container, certo? E a proposta, né, seguindo o layout base, é colocar 3 blocos de texto, sendo que cada bloco é estruturado com um título e uma descrição, ok? E ao final tem um botão chamando o visitante para realizar alguma ação, no caso, né, falar com o advogado. Então, essa estrutura aqui ela é muito comum, ela está presente em vários sites e é uma estrutura que pode auxiliar você a compreender melhor essas questões de alinhamento, de como que faz para espaçar corretamente aqui esses blocos, né? Essas ferramentas aqui dentro de um container. Então vamos lá, eu vou vir aqui embaixo, eu vou criar um novo container, ó. Venho aqui em Flexbox, eu vou criar um novo container, nesse caso aqui, usando a direção da linha. Então, venho aqui, adicionei, ele apareceu aqui, ó, tá aqui embaixo. Eu vou mudar o nome dele aqui para exemplo, certo? Eu vou arrastar ele aqui para cima, porque eu quero que esse container novo fique bem embaixo aqui, porque eu vou recriar essa estrutura aqui em cima. Certo? Para que você possa compreender melhor. Primeira coisa que eu faço, e essa é uma estratégia minha, uma dica muito importante e valiosa, acredito eu, para quem está começando agora, é já deixar organizado os espaçamentos internos de cada container. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou clicar aqui para editar esse container e ele me abre aqui a lateralzinha, né? Cheio de opções. E vamos lá, vamos compreender melhor aqui cada uma delas. Bom, eu estou trabalhando com um container do tipo Flexbox, mas eu também tenho a grade. A grade é muito pouco utilizada, certo? Eu utilizo ela somente em situações bem específicas. Então, eu vou continuar aqui usando o Flexbox. Largura do conteúdo. Como eu quero as informações aqui dentro, restringindo a essa dimensão aqui, eu vou utilizar o formato encaixotado, né? Temos também a opção largura total, mas ela é utilizada quando eu quero que o conteúdo aqui fique ocupando toda a tela. Então, aí vai ficar encostando de um lado ao outro do monitor. Então, nesse caso aqui, o objetivo é que fique, deixa eu mostrar para você, centralizado aqui, ó. Então, eu quero o formato encaixotado. Voltei aqui, vamos continuar a edição aqui do meu container. Por padrão, ele tem esse formato 1140, vou manter. Não preciso colocar uma altura mínima, justamente porque os elementos que estarão aqui dentro é que vão ditar qual que é o tamanho necessário, né, em relação à altura, né, desse container. Então, eu não preciso aqui especificar uma altura mínima. Ok. Agora a gente vem na parte que é mais importante, a questão da direção. Veja que eu tenho aqui setinhas para esquerda, para direita, para cima e para baixo. Quando utilizar cada uma delas? Bom, partindo do princípio básico, onde aqui no Ocidente a gente lê da esquerda, né,
da esquerda para a direita, então a gente tem aqui o sentido linha horizontal, que é o padrão de leitura, ok? Então, a gente sempre lê seguindo da esquerda para a direita. Então, ele já coloca aqui como padrão, formato linha, da esquerda para a direita. Só que a gente tem também a linha invertida, ou linha reversa, né? Que é fazer com que os elementos troquem de ordem. Mais para frente eu vou mostrar para você. A gente tem também o sentido coluna, tanto, né, vertical quanto coluna vertical invertida. Também eu vou mostrar para você. Bom, vamos só nos atentar a essa questão aqui da linha, no sentido, né, onde eu vou colocar cada elemento um ao lado do outro. Então, para essa situação aqui, quando eu quero que esse resultado fique dessa forma, um elemento ao lado do outro, eu tenho que utilizar esse esquema aqui, no sentido linha horizontal da esquerda para a direita, porque aí cada elemento que eu for criando vai ficar um ao lado do outro. Se eu colocar o sentido coluna, essas informações aqui, elas vão ficar uma em cima da outra. Eu vou mostrar aqui para você com base nesse exemplo que já está pronto. Se eu clicar aqui, veja só, se eu colocar coluna vertical, fica um em cima do outro, tá certo? Um em cima do outro. Agora, quando eu coloco no sentido linha, fica um ao lado do outro. E se eu colocar no sentido linha invertida, perceba que esse bloco de texto aqui, né, promover a qualidade, ele vai passar a ser o primeiro, olha só, promover a qualidade. Então, houve uma troca de posições. Então, por isso que a gente tem aqui o linha invertida, e o mesmo acontece quando é coluna invertida. Quando é coluna invertida, esse botão ele passa a ser o primeiro, veja só. Então, eu tenho um suporte bem detalhado para organizar e alinhar todas as informações aqui. Então, é preciso que você tenha esse conhecimento prévio para que você não faça nenhuma, né, besteira no seu layout e depois não saiba resolver. Então, por isso que é importante a gente entender cada um desses tipos, né, de direção aqui, né, de direcionamento. Ok, aliado ao direcionamento, a gente tem a opção de justificar o conteúdo. Agora é que começa a complicar, porque além da gente ditar uma direção, a gente também pode justificar ou, né, melhor dizendo, alinhar esse conteúdo. É muito simples, a gente tem a opção de alinhamento no início, que é o alinhamento à esquerda, a gente tem o alinhamento ao centro, à direita, que ele nomeia como alinhamento ao fim, a gente tem o espaço entre, que é colocar o primeiro elemento totalmente colado na esquerda e o último elemento totalmente colado à direita. E o que tiver no meio, né, como no caso aqui eu tenho esse bloco de texto aqui, ele vai ficar bem ao meio, certinho, alinhado, tranquilo. A gente também tem essa opção aqui de espaço ao redor, que adiciona um pouquinho de espaço nas laterais e os elementos ficam meio que alinhados ali dentro, né? E a gente tem o espaço uniforme, que coloca um espaçamento uniforme nas laterais e entre cada um dos elementos. Então, acaba que esse espaço uniforme ele é o menos utilizado, é muito pouco utilizado, então não se preocupa quanto a isso. O que a gente mais utiliza são esses 4 primeiros aqui. Só que fica fácil de entender quando a gente está trabalhando no sentido linha. No sentido coluna vertical, esses 4 aqui, eles ficam um pouquinho mais complexos. Então, é importante você dar uma olhada aqui pelo ícone, que ele já te dá uma dica de como que vai ser o posicionamento, o alinhamento de cada um desses elementos. Essa é uma dica muito importante que eu recomendo a você sempre avaliar. Outra coisa que a gente pode alinhar também, né? Porque eu falei que justificar e falei que é uma espécie de alinhamento. É uma espécie de alinhamento, mas ele nomeia justificar. E aqui eu também tenho um segundo tipo de alinhamento, certo? Que ele corresponde ao sentido, né, à direção que você estiver utilizando. Como eu estou utilizando a direção linha, eu tenho o alinhamento dos itens, né? Alinhados pelo topo, que ele coloca como início, alinhados ao centro, né? Tudo isso na altura. Perceba que é tudo na altura. Alinhado ao centro e alinhado à base. Perfeito. E eu também tenho essa opção aqui, ó, de esticar, que é uma opção diferente, detalhada, né? Que iguala a altura de todos os elementos que estão aqui dentro. Perfeito?
Muito bem, então com base nisso eu vou mostrar na prática como que a gente pode ir fazendo, né, a construção de um container com base nestas opções aqui e ainda tem uma outra opção secreta que eu vou mostrar para você que ajuda a justificar esses elementos aqui. Então vamos lá. Ok, tenho aqui, né, o meu container recém-criado e a primeira coisa que eu gosto de fazer é já vir aqui e definir o espaçamento entre as colunas e entre as linhas. As linhas é mais quando é o sentido coluna e o sentido coluna aqui, ó, é quando eu estiver utilizando linha, certo? Então vamos lá, eu quero criar esse layout aqui, né? Digamos assim, essa estrutura aqui eu vou replicar ela. Primeira coisa que eu posso fazer, eu vou começar pelo sentido mais básico, né? Como toda pessoa que está começando a aprender o Elementor, né? E trabalhando com container, como que ele pode fazer isso de uma maneira segura e tranquila. Primeira coisa é você colocar outros containers aqui dentro. Então eu tenho um container principal aqui. Eu posso adicionar um outro container aqui, ó, só para colocar esse bloco de texto, um outro container só para esse aqui, e um outro container para esse, e aqui embaixo um outro container para esse botão. Então, a gente pode fazer dessa maneira, que não é a recomendada, mas é a mais segura para quem está começando agora. Então, eu venho aqui no maisinho, ó, e adiciono um container. Adicionou um container aqui, certo? Ok. Como que eu vou trabalhar com esse container aqui agora? Como ele é um container interno, eu tenho que trabalhar ele com largura total. É a maneira mais segura. Fred, é certo ou errado? Não, não tem questão de certo ou errado. Tem a questão de ser a mais recomendada e a mais otimizada. Agora, o site é seu, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu não vou falar que é certo ou errado, mas dessa maneira aqui é mais seguro, as coisas vão funcionar melhor, então é a mais recomendada. Ok, então como é um container interno, ele está aqui como largura total e o de fora, como eu disse, é o modo blocado, né? É o encaixotado, justamente porque eu quero que as informações fiquem centralizadas aqui. Perfeito, eu vou fechar aqui por enquanto, para a gente poder ter uma visualização melhor de toda a tela. E aqui eu tenho esse container interno. Só que ele tem que ter esse tamanho aqui, que é praticamente 1/3 de todo o espaçamento interno do container principal. Então, como que eu posso encarar isso? Eu preciso de 1/3. 1/3 é mais ou menos 30%, certo? É 33%. Só que eu não vou colocar 33%, justamente porque pode quebrar, porque a gente tem os espaçamentos aqui para serem contados, né? Então eu vou colocar aqui, ó, nesse container, o tamanho de 30%, certo? Ok, agora eu posso simplesmente adicionar aqui um título e um texto. Eu venho aqui, ó, vou adicionar um título e eu vou vir aqui de novo, vou trabalhar com a ferramenta editor de texto e coloco um texto. Agora, para agilizar o processo, eu vou copiar esse texto aqui, ó. Venho aqui. Só estou copiando aqui, nada demais. Pronto, ó. Ok. Agora eu tenho aqui o meu primeiro bloco de texto, juntamente, né, com todos os elementos, o título e um texto descritivo aqui, alinhado certinho, igual aqui, certo? Vamos descartar, né, essa questão da aparência, vamos só preocupar agora com a questão da estrutura. Então eu tenho aqui o meu primeiro bloco de texto. Para continuar, né, seguindo esse layout aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, fazer isso aqui, ó, duplicar e duplicar mais uma vez, ó. E aí eu tenho 3 blocos de texto aqui também. Certo? Essa é a maneira mais básica, mais simples. Ah, Fred, mas você não colocou o botão aqui embaixo. Então, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Posso vir aqui, duplicar esse container, ó. E eu posso apagar esse container. E só colocar um botão aqui dentro. Veja só. E aí eu coloco ele alinhado, ó. Só que no caso aqui eu vou alinhar pelo container principal. Pronto.
Então, essa é uma maneira de você chegar a esse resultado aqui, ó, a esse formato de layout de bloco de conteúdos. É o que eu recomendo? Não, mas para você que está aprendendo agora usar containers, né, alinhamento de containers dentro aí do Elementor, é a primeira maneira, é a maneira mais prática, mais fácil, certo? Ok. Agora, vamos para a segunda maneira, que eu acho mais recomendada, né? Vamos só subindo o nível, só subindo o nível. Muito bem. Agora que eu tenho aqui os blocos de texto, né, e um título dentro de cada um dos 3 containers, eu posso diminuir e otimizar isso aqui. Como que eu posso fazer isso aqui? Primeira coisa é trabalhando dessa maneira aqui, utilizando uma caixa de ícone, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou apagar esse título e eu venho aqui, ó, nas ferramentinhas e eu tenho, deixa eu pesquisar o nome, caixa de ícone, ó, e arrasta aqui para dentro. Por que que eu estou utilizando os raios da caixa de ícone, né? Por que que eu estou utilizando essa ferramenta se ela não é específica para isso aqui? Simplesmente porque ela é um componente que já traz 2 elementos, na verdade ela traz 3, né? Dentro de um elemento só. Então, no caso aqui, eu só desconsidero o ícone e eu já tenho um título e um texto. Então, eu vou só fazer o que agora? Eu vou copiar esse texto, eu venho aqui, ó, colo ele e copio a descrição também e venho aqui e coloco. Agora eu posso só, né, para ficar bonitinho, dar aqui uma formatada e vou lá. Pronto, eu tenho aqui um bloco de texto mais otimizado. Veja que de 2 elementos individuais, eu transformei para um elemento só. Então, já começou a melhorar o processo. Eu posso copiar aqui, ó, e vir aqui colar. Comecei a otimizar ainda mais a situação, ó. Comecei a otimizar ainda mais. Eu vou até excluir esse container aqui. Eu vou duplicar esse aqui. Pronto. Agora eu tenho 3 containers e dentro de cada container eu tenho somente uma ferramenta. E eu estou utilizando esses containers aqui justamente para alinhar um ao lado do outro. Perfeito. Vamos lá, vamos continuar. Para ficar fácil a visualização, eu vou colocar um background nesses containers aqui, bem simples, só para ficar fácil o entendimento, tá? Vou copiar aqui, vou colar o estilo também, ó. Pronto. Perfeito. Só que tem um detalhe. Esse container aqui, ele tem mais espaço para cá. Ele tem mais espaço. Tá sobrando aqui, ó. Não dá para você ver. Eu vou duplicar justamente para você ver. Ó, deixa eu excluir aqui. Ele tem mais espaço para ser explorado. Ó. Veja só. Tem mais isso aqui de espaço, ó. Tem mais isso aqui. Então, como que a gente faz para explorar todo o espaço e empurrar tudo isso aqui para deixar mais arejado? Agora a gente vai trabalhar com os espaçamentos internos do container. Vamos lá. Primeira coisa, aqui em cima e aqui embaixo desse container está muito apertado. Então eu vou editar esse container principal aqui, venho aqui em avançado, preenchimento, tiro aqui porque eu quero somente um espaçamento na parte de baixo e na parte de cima. Então eu costumo utilizar 80 para a versão de desktop, e aí eu vou diminuindo de 20 em 20. No tablet 60 e no mobile, né, para smartphone 40. Ok, então já ficou um espaçamento aqui legal, tá vendo? Só que ainda tem esse espaço aqui, ainda tem esse espaço. Ok, ainda trabalhando nessa questão de espaçamento interno, eu também estou achando muito apertado aqui. Então, se eu adicionar um espaçamento entre esses blocos de texto, eu ainda vou ocupar mais aqui. Provavelmente vai chegar mais para o cantinho. Então, vamos lá. Editando aqui o container principal, eu venho aqui, ó, espaçamentos. Como está no sentido linha, eu tenho que dar espaçamento nas colunas, né? Entre cada elemento. Então, aqui eu tenho coluna, ó.
Vou colocar aqui 30, que é mais ou menos o espaçamento padrão que a gente utiliza em layouts, né? Então, coloquei 30. Ó, preencheu mais, só que não ocupou. Veja só. Aqui, ó, ainda tem... Aqui está alinhado, mas aqui não está alinhado. Como que eu faço para estender isso aqui? Bom, uma coisa que você pode fazer é vindo aqui, ó, editar esse container principal. Agora a gente tem a opção de justificar o conteúdo. Esse conteúdo, por padrão, ele já está justificado aqui no início, certo? Agora, se eu justificar ele centralizado, ele dá uma disfarçada, mas não está alinhado, ó. Tanto na esquerda quanto na direita, não está alinhado com o espaço que esse container principal tem reservado internamente para o seu conteúdo. Uma outra forma que você pode fazer é trabalhar com aquela opção que eu falei de espaço entre. Ó, agora, esse primeiro bloco ele está alinhado e o segundo bloco está alinhado. Só que aí ficou muito espaçado esses blocos de texto. Ficou muito estranho. Não está profissional, está muito espaçado, né? Então, não é uma solução legal. A gente tem aqui essas outras opções de espaço ao redor e espaço uniforme, só que elas também vão ser paliativas e não vai resolver. Veja só. Diminuiu um pouquinho, mas ainda está grande. E o espaço uniforme, deixou um espaço uniforme aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui dentro não ficou tão uniforme porque a gente está utilizando 30 de coluna. Se eu tirar, agora ficou, ó. Aqui o mesmo espaço, aqui o mesmo espaço, aqui também e aqui também. Mas não é o que a gente quer. Eu quero 30, com espaçamento 30, que seja preservado no meio. Como que eu posso fazer agora? E vou colocar espaço entre. O primeiro fica alinhado à esquerda e o último à direita. Como que eu faço para diminuir esse espaçamento aqui? Tá o pulo do gato agora. Eu posso vir aqui nesse container. Ó, vou editar esse container. Eu venho aqui em avançado. Essa é aquela opção secreta que eu falei para você, onde você também edita o espaçamento de um container, só que de uma maneira individualizada, trabalhando por elemento. Eu venho aqui, né? Estou com esse container interno principal aqui, aliás, esse container interno selecionado. Venho aqui na aba avançado. Agora eu venho aqui em tamanho e eu coloco aqui, ó, crescer. E ele cresceu e preservou somente os 30 que eu tinha definido aqui no container principal, ó. Ah, Fred, mas esse aqui ficou grande. Simplesmente porque eu não defini os outros, não coloquei eles para crescer. Então, eu vou vir aqui, ó, no segundo container interno, avançado, tamanho, crescer. E nesse último aqui, ó, avançado, tamanho, crescer. Agora, observe que eles estão crescidos, digamos assim, né? Manteve 30 de espaçamento entre eles e eles estão alinhados tanto na esquerda quanto na direita. Essa é a melhor maneira de você aproveitar todo o espaçamento interno de um container principal, editando os elementos que estão dentro dele, tá certo? Então, você também tem, além de poder editar no container principal a direção, justificar conteúdo, o alinhamento aqui e o espaçamento da coluna ou da linha, você também tem a opção de editar o tamanho individual através da aba avançado aqui em tamanho e põe para crescer. Feito isso, você definiu que é para ele crescer ao máximo, respeitando o tamanho dos outros e respeitando o espaçamento que você definiu que é para ficar entre eles. Então essa é uma segunda maneira de você preservar aí esse tamanho. Ok, mas a gente ainda não chegou na versão mais otimizada. Qual que é a versão mais otimizada? Já que eu só tenho um elemento aqui, que é a caixa de ícone, eu não preciso desse container. Esse próprio elemento, ele já pode se definir tranquilamente aqui dentro. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar a caixa de ícone e vou tirar. Deixa eu tirar daqui, né? Às vezes acontece, isso aqui é meio complicado para tirar, justamente porque ele dá esses bugzinhos de arrasta. Então, você pode vir aqui na estrutura, eu vou vir aqui pelo navegador, ó, vou tirar do container. Vou tirar todos, ó. Até do último aqui.
Agora eu tenho 6 elementos aqui e 3 containers. Então eu vou apagar cada um dos containers. Ó, apaguei. E agora eu vou fazer a mesma configuração que eu fiz anteriormente. Eu vou vir aqui no bloco de texto do primeiro, né, na caixa de ícone, venho aqui em avançado, crescer, e vou definir a largura também personalizada com 30%. Ó, repetir o processo. Cliquei aqui na caixa de ícone, né, largura personalizada, 30%, a mesma que eu tinha colocado no container interno anteriormente. Tamanho crescer. E aqui no último, vou editar, venho aqui na aba avançado, tamanho crescer, largura personalizada, 30%. Pronto. Agora eu tenho aqui, mais uma vez, os blocos de conteúdo de uma forma bem otimizada. Agora sim, ficou bem tranquilo de trabalhar, bem otimizado. Simplesmente porque eu consegui deixar somente o essencial, somente os elementos que são necessários. Ok, só que tem um detalhe. E esse botão aqui, ó, que está perdido? E esse botão que está sozinho aqui, é necessário um container só para ele? Exclusivo para ele? Só para ele ficar alinhado aqui? Não, não é. A gente pode pegar esse botão aqui, ó, e vou colocar ele aqui junto com essas outras ferramentas. Eu vou apagar esses containers aqui, ó, para não complicar para a gente. Mas olha só, eu tenho aqui esse botão. Só que aí você pode estar me perguntando, né, Fred, mas como que ele vai ficar embaixo se você definiu no container principal que tudo aqui é linha? Agora vai entrar uma outra ferramenta em questão que ela é muito interessante. Vamos lá, agora é preciso que você concentre, porque vai ser necessário você saber um pouquinho de matemática. Como a gente definiu que cada um desses blocos aqui tem 30%, né, do tamanho reservado, né, desse container principal, então eu tenho aqui, ó, 30, 60, 90. Sobrou somente 10% aqui do tamanho, e isso porque eu estou excluindo esses espaçamentos aqui. Então eu tenho literalmente menos de 10% reservado somente para esse botão aqui. O que eu posso fazer? É simples. Eu vou vir aqui no container principal, eu venho aqui, ó, na opção envolver, e agora eu vou trabalhar com essa opção aqui, ó, envolver. Tá vendo a setinha dando uma voltinha? Simplesmente ela já ilustra. Quando não tem mais espaço na mesma linha, o último objeto, ele quebra. Então, quando está perto de completar 100% do espaço, o último objeto aqui, ele automaticamente desce para a próxima linha. Então, nesse caso, olha só, esse botão aqui, ele vai vir aqui para baixo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou vir aqui no container e vou habilitar a opção envolver. E aí, o botão desceu aqui para baixo. Só que ele ficou alinhado aqui à esquerda, tá vendo? E isso não é legal. Agora, o que a gente pode fazer? Aqui em cima, na edição do container principal, eu vou simplesmente trabalhar com essa opção aqui, ó, de centro. E aí, eu centralizei tudo, certo? Incluindo o botão. O que acontece que não ficou, né? Não teve nenhum efeito nessa opção de centralizado. Nenhum desses blocos aqui, eles mexeram para um lado ou para o outro. Simplesmente porque eles estão ocupando todo o espaço interno que foi reservado por conteúdo, né? Então, eles estão firmes, fixos e não tem nenhuma mudança. Agora, como que eu faço para adicionar um espaçamento aqui, ó? Porque o botão está colado nesse bloco de texto aqui do meio. Eu posso vir aqui, né, editando aqui o container principal, aqui, ó, linha, eu posso colocar 60, por exemplo, né? E aí eu adiciono um espaçamento de linha, que aí ficou aqui, ó, no sentido linha, né, um espaçamento. E aí eu coloco esse botão mais afastado dos outros elementos aqui. Se eu quiser até aumentar um pouquinho mais, né, o distanciamento entre eles, ó, coloquei 60, já não funcionou mais, porque excedeu aquela largura que eu tinha aqui. Veja só, vamos ver se 40 excede. 40 ainda aguenta, né, digamos assim, ainda tolera dentro daquele espaçamento que foi, daquele espaço que foi reservado pelo container principal, né, para ser publicado conteúdos aqui. Então, esse espaço interno do conteúdo, ele já está bem preenchido.
bem preenchido. Então, agora você vai fazendo os testes. Eu coloquei 40 aqui, mas o melhor preferível aqui é 30. Então, com isso, eu consigo colocar blocos de texto aqui, certo? Dentro desse container, sem precisar de containers internos e tudo alinhado, tudo certinho, tudo bonitinho. Agora, como que funciona isso no responsivo? Da mesma maneira, você vai editando, ó. Vem aqui na versão tablet, ficou, olha só, um ao lado do outro, porque está respeitando ainda aquela direção de linha, vai justificar conteúdo ao centro, ok. Então, o que eu posso fazer nessa situação? Como são 3 blocos de texto, né, um número ímpar, eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó. Posso vir nesse primeiro bloco aqui e colocar 100%, no segundo a mesma coisa, no terceiro a mesma coisa. Pronto. E aí, nesse container principal, ó, eu vou trabalhar aqui o tamanho dele. Em vez de ser pixels, eu coloco agora em porcentagem. Eu coloco 90%. E aí, ficou esse espaçamento aqui nas laterais e tudo correndo perfeitamente. Vamos ver como é que vai ficar no mobile? Ó, diminuiu. Só que aí eu tenho que editar novamente aqui, ó, o container principal e vou colocar aqui, ó, 90. Só para dar esse espaçamento aqui para o texto não ficar colando nas laterais. Mas aí você pode colocar maior também, se você quiser, ó, 80 para ficar um espaçamento maior. Vai de acordo com o seu layout, de acordo com a sua preferência. Mas o importante, que é o objetivo dessa aula, é te mostrar como criar esse tipo de seção, alinhando corretamente blocos de texto, imagens e tudo mais que você quiser, usando a menor quantidade de recursos. Então, com isso você consegue deixar, né, de uma maneira bem mais otimizada o seu layout. Agora, para ficar igualzinho esse aqui que eu criei, né, com essa barrinha aqui na lateral, é muito simples. Eu vou mostrar aqui para você. Você edita aqui o primeiro bloco de texto, vem aqui em estilo, conteúdo, o título, vamos colocar na cor preta, certo? É o preto aqui. Voltando aqui na aba conteúdo, a tag HTML do título é o H3, certo? Então, com isso, eu vou criar um CSS personalizado muito simples, bem básico. Pausa o vídeo aí para você poder copiar ele, é bem tranquilo. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai colocar aqui, ó, selector, que é a funçãozinha, né, padrão do Elementor, para falar que eu estou querendo editar esse elemento aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, selector, e eu vou pegar o H3, que é esse título aqui, que é rotulado aqui, ó, H3. Então, eu vou pegar ele, quero falar que eu quero editar ele. Primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um espaçamento à esquerda. Vou colocar aqui 20, ó. Adicionou já aqui um espaçamento aqui, tá certo? E agora eu vou colocar aqui, ó, border. Vamos colocar aqui uma borda de 5 pixels. A cor, né, solid, aliás, solid. E a cor um cinza, bem clarinho. A borda é border left. Ficou ainda um cinza mais forte, né? Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Feito isso, eu tenho aqui uma seção parecida com essa aqui. Veja só, na verdade, a borda é um pouquinho mais grossa. Deixa eu colocar aqui uma borda aqui mais grossa um pouquinho. Não, foi muito. Acho que 8, 7. Ok, e aqui eu vou diminuir um pouquinho também o espaçamento. Vamos colocar 15. Perfeito. Ok, feito isso, você simplesmente, né, pode pegar aqui, ó, copiar e colar para os outros. Veja só. E aí você consegue customizar bem bonitinho esse bloco de texto, deixando ele bem mais criativo, usando só um pouquinho, veja só, de CSS. Nada demais, bem simples. Veja só, eu coloquei apenas um espaçamento à esquerda e uma borda à esquerda. Bem simples, bem no elemento H3, né, no título. Bom, acredito que tenha sido bem útil isso aqui, acredito que é bem prático fazer, eu recomendo até que você pause o vídeo, copie aqui esse código, porque é bem simples, né, de fazer esse CSS aí e dá uma incrementada no visual bem interessante.
Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado desse tema. Muito importante você saber dominar esses conceitos básicos para que você possa criar sites cada vez melhores. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, que você vai me dar uma força muito grande para continuar criando vídeos e entendendo, né, que esse tipo de conteúdo agrega muito valor aí na sua jornada, tá certo? Bom, vou encerrando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!